essa é uma tela espatulada com tinta a óleo. Então, esse quadro dá para se considerar como pronto já, né? Então, o que a gente faz quando a gente já está com o nosso trabalho encerrado e aí a gente resolve dar aquela última conferida, a gente levanta de perto do cavalete, coloca o quadro numa posição mais alta na ponta do cavalete, aí a gente dá uma conferida. Será que tem algum detalhe que eu gostaria de dar uma aprimorada? Será que tem algum galho que eu poderia acrescentar aqui para dar um realce? Será que tem algum ponto na luz que ainda a gente poderia dar uma adicionada? Será que tem algum ponto na sombra que a gente poderia acrescentar alguma sombra para realçar a luz? Então assim a gente vai dando aquela última olhadinha com carinho na nossa arte, para que a gente veja assim alguns detalhes no acabamento que vão ajudar a gente a deixar a nossa arte mais completa, mais bem acabada. Então é isso que eu estou fazendo nesse momento, colocando mais alguns galhos, realçando mais algumas sombras, conferindo, dando uma última olhada para que a gente possa deixar a nossa arte mais bonita, mais apresentável. Então eu estou usando o pincel filete com a tinta azul da Prússia. Aí eu mergulho o pincel filete no médium e deixo a tinta bem aguada, misturo com o próprio pincel filete, o médium com a tinta. E aí, como ela fica bem aguada, ela embebe bem no pincel, a gente consegue fazer aqueles galinhos, que como toda a tela ainda está úmida, né? A tinta óleo ela é demorada para secar. Então, para mim acrescentar qualquer coisa aqui, eu tenho que ser bem sutil, né? E o pincel filete me ajuda nesse momento, porque como eu coloco bastante médium nas cerdas, e embebo ele bem na tinta misturada com médium, eu consigo acrescentar esses galinhos que eu estou acrescentando. Consigo colocar mais esses pontinhos que vão deixar a minha obra mais bem acabada. E eu com este olhar à distância, eu me distancio do quadro, eu consigo visualizar ainda, tem uma árvore aqui que ela está muito cinza, muito azulada, porque ela é de terceiro plano, e eu quero dar uma puxadinha nela para ela ficar mais visível. Eu acrescento aí um tonzinho um pouquinho mais escuro, e aí assim eu consigo ter árvores de primeiro plano, árvores de segundo plano e árvores de terceiro plano, que são aquelas mais distantes lá, que praticamente elas não são visíveis. Mas as mais visíveis, aí eu dou um realce com a tinta mais escura, para que elas fiquem mais aparentes, né? E a gente consiga aí dar um destaque a elas. Aqui eu acrescento o amarelo indiano e o terra de sombra natural e faço uma pequena misturinha com a própria espátula, né? Uma espátula pequena, porque eu pintei a tela com uma espátula média. É uma tela de 60 por 60 e agora eu tô usando essa espátula pequena porque eu quero dar um detalhe a mais nessas árvores da floresta, que ficaram com muitos troncos aparentes, né? Então, se eu quero dar uma escondida nesses troncos, para que eles não fiquem tão visíveis, eu uso esse tom intermediário,
porque é uma floresta de outono, né? Então cabe bem esse tom, né? E o amarelo indiano com terra forma um tom que fica bem com cor de folhas de outono. Aí a gente coloca aí por cima desses troncos e dá uma camuflada neles, né? Porque numa floresta aparecem os troncos, mas eles não ficam todos visíveis, né? Partes ficam visíveis, partes ficam camufladas no meio da folhagem. Aí eu tô dando mais uma camuflada aí nesse tronco de primeiro plano, para que as folhas de outono fiquem mais aparentes, ganhem um destaque a mais aí. Então, depois da gente ter completado todo nosso estudo, né? A gente embebe o pincel filete com o médium e faz como a gente estava fazendo com os galhos, só que agora usa um tom claro. Claro que para fazer assinatura a gente pode usar qualquer tom que esteja dentro da pintura, né? Mas aqui eu estou usando um branco de titânio junto com o médium. Eu embebo bem a tinta no pincel e faço de uma vez só a assinatura.